Bom dia, pessoal. Desculpa aí o coro do monitor. Acontece. Estou acostumado. Eu sou um cara de infra, não estou acostumado com esses negócios de front-end aí, de tela. Tá. O Regis me convidou para vir falar aqui sobre Terraform. Tá? Quem conhece Terraform aqui? Legal. Já estão usando em produção ou só conhece? Só? Tá, legal. Vamos tentar fazer aí o mais interativo possível, tá? Se tiver pergunta, pode perguntar, e sem muito frescura, tá? Tá, o Regis pergunta, ele leva o microfone. Eu sou Marcelo Castellani, meu e-mail aí, meu Twitter. Eu sou um dos fundadores do grupo de usuários de Ruby de São Paulo aí. Trabalho na TOTUS, na área Cloud 104, tá? É uma área de inovação dentro da TOTUS. A gente trabalha no desenvolvimento de soluções de cloud para os produtos da TOTUS, tá? Não é tão simples quanto parece, porque os produtos da TOTUS são bem antigos, são desenvolvidos em linguagens aí meio antigas e dá um certo trabalho para fazer. E o Terraform, ele é um cara que é chave nesse trabalho aí, porque nós não trabalhamos com uma nuvem só, e a TOTUS, além de não trabalhar com uma nuvem só, ela tem uma nuvem dela. Ela tem todo o ambiente de servidor, tal, baseado em Cloud OpenStack. Aí, para ajudar a gente, né, nessa atividade aí, nós utilizamos bastante as ferramentas da HashiCorp. Não sei se vocês conhecem a HashiCorp, mas eles são uma empresa especialista em desenvolvimento de ferramentas para automação de infraestrutura na nuvem, como está escrito no slide. E a HashiCorp tem diversas ferramentas pagas, tá? Como o Consul Enterprise, o Nomad, tá? O Vault, Terraform. São ferramentas aí para gestão de configuração, gestão de contas, gestão de distribuição de aplicações e de infraestrutura. E também tem as ferramentas open source. Talvez a mais famosa delas seja o Vagrant, que todo mundo deve conhecer aí. Tá? Com os softwares da Terraform, você consegue trabalhar em todo o ciclo de desenvolvimento aí de um projeto em nuvem. Você desenvolve uma coisa local com o Vagrant, você sobe a infraestrutura com o Terraform, você gera a imagem com o Packer, gerencia senhas e configurações com o Consul e com o Vault, e publica a sua aplicação com o Nomad. Tá? Quem estiver mexendo com nuvem, acredito que todos vocês devam estar com alguma coisa na nuvem aí, né? Esse conceito etéreo, né, de nuvem. Conheçam as ferramentas da HashiCorp aí, que ajuda bastante. Tá? Bom, nós vamos falar do Terraform, né? É um cara que serve para você escrever, planejar e criar infraestrutura como código. Tá? O Terraform ele trabalha com uma linguagem própria da HashiCorp, tá? Que é uma linguagem declarativa. Então, você declara os seus recursos, você consegue versionar isso, tá? E ele salva o estado para você. O que isso quer dizer? Quando você precisar modificar a sua infraestrutura, você simplesmente altera o seu arquivo de código, adicionar uma nova instância, modificar uma tag, alguma coisa. E quando você executar ele de novo, ele vai lá e vai alterar para você a infraestrutura, porque ele sabe o status atual dela. Tá? Ele é bem inteligente. A grande vantagem do Terraform é que ele trabalha com um modelo de providers. O que é isso? O Terraform em si, ele é um cara burro, ele não serve para nada. Ele precisa de um provider, certo? Que é uma ferramenta desenvolvida pela galera que faz nuvem, que tem as nuvens públicas aí, para você criar a sua infraestrutura. Então, você tem um provider da Amazon, do Google, da Azure, tá? Tem o da TOTUS também, em breve estará no ar, estamos trabalhando para isso. E N outras coisas. Tá? Quando eu falo N outras coisas, tem bastante coisa mesmo. Tem coisa para o Heroku aí. Tá? Não sei se vocês conhecem o Heroku, é um passo. Né? Então, você vai lá, em vez de você criar um Heroku na mão, né, ir lá, criar a estrutura, ficar clicando e digitando coisa na web, você escreve o código e ele está versionado para você. Tá? Qual que é a vantagem disso? Você tem um workflow só, tá, de trabalho para N nuvens aí. Ou seja, você não precisa ser especialista em Azure, especialista em Google Cloud, especialista em AWS. Tá? Você precisa conhecer o Terraform. Tendo a autenticação no serviço de nuvem, você manda criar as coisas lá e ele vai criar para você. Tá? Claro que os recursos de uma nuvem para outra diferem.
Então, uma instância na Amazon tem um nome, na Azure tem outro nome, no Google tem outro nome. Na Azure, você tem um modelo de banco de dados, na AWS você tem outro. Mas, fora isso, toda a parte de conceito de nuvem está lá. Então, é muito simples de você trabalhar. Além disso, a sua infraestrutura ela se torna reproduzível. Ou seja, você pode criar um ambiente de desenvolvimento numa conta, trabalhar com ele, validar ele, deixar ele redondo, e, na hora de colocar em produção, você só vai executar um Terraform Apply, e sua infraestrutura está toda no ar. Você não vai ter que falar para o DevOps, cara, eu preciso de uma máquina assim, com X de memória, preciso de 3 bancos de dados, security group assim, assado, porta tal. Vai estar tudo no código. Então, é muito simples para você pegar um ambiente que você já desenvolveu e colocar em produção N vezes. Tá? Precisa migrar de região, cara. Só executar o cara de novo. Esse é um exemplo, por exemplo, da Amazon. Tá? A Amazon ela tem todos os recursos que ela provê na nuvem dela no Terraform. Tá? Todos mesmos. Por exemplo, o RDS. Aí, tá? Então, você consegue criar toda a sua infraestrutura, tudo que você criaria no console da Amazon, lá com o mouse bonitinho, clicando, com código. E aí acabou a apresentação. Mas agora a gente vai falar da parte legal. Esse é um arquivo Terraform, tá? Que vai fazer o quê? Ele é um arquivo da nuvem TOTUS, de um provider que eu estou desenvolvendo. Tá? E ele faz o quê? Você consegue definir no Terraform variáveis, tá? Que nem temos ali, o Project ID, que o valor default dele é esse cara. Dentro da nuvem da TOTUS, tudo fica dentro de um projeto. Assim como na Amazon, tudo fica dentro de uma conta de usuário ou de uma VPC. Tá? Então, aqui eu criei um projeto. Essa variável eu referencio aqui nas meus recursos. Né? Então, o que eu estou fazendo nesse cara? Eu estou criando uma instância chamada minha instância. Tá? O nome dela está aqui. Do tipo TOTUS Instance. Certo? A linguagem aí do Terraform funciona dessa forma. Então, aqui eu também tenho outro recurso. Eu estou criando uma rede chamada minha rede, do tipo TOTUS Network. Tá? Então, você fala lá o que é, o resource, o tipo, tá? E o nome dela. Dentro aqui das chaves, você coloca as configurações dela. Então, ela tem um nome, tem um Project ID, que referencia uma variável que a gente criou lá em cima, né? Uma descrição e 2 tagzinhas aí de brincadeira. As coisas começam a ficar interessantes aqui na instância. Tá? A minha instância ela depende da rede para existir. Tá? O Terraform ele vai tentar criar as coisas em paralelo o máximo que ele conseguir para agilizar a entrega da infraestrutura para você. É mais rápido do que o DevOps clicando lá no front-end. Só que aí tem caras que um depende do outro. Né? Dá para você criar a instância sem ter a rede para ela antes. Então, você mete lá um depends on. Tá? Então, estou falando que ele depende da minha rede, que é o tipo um TOTUS Network, porque aqui eu vou ter que passar o ID da rede que ele gerou para a minha instância. Então, depois que ele criar o recurso, ele tem acesso a todas as informações que aquela instância tem, que aquele recurso tem, e eu posso usar dentro dos meus outros recursos. Então, eu criei a rede em cima, certo? E eu referencio ela embaixo, como código mesmo, para a minha instância. Isso é muito legal, tá? Porque você consegue criar uma hierarquia aí de recursos dentro da sua rede com o código. Aqui mais para baixo a gente tem um load balancer também, que também depende da rede, tá? E ele também vai aguardar a criação da rede para ser criado. Como que isso vai funcionar na prática? Quando eu executar o Terraform, o que ele vai fazer? Ele vai criar a rede e vai ficar esperando a criação da rede para criar a instância e o load balancer. E depois vai criar os outros 2 caras, tá? Que os 2 dependem da rede. A linguagem não tem muito segredo aqui, né? Chave o valor aí, tá? É só você passar os parâmetros e ele vai configurando para você. Vamos executar esse cara aqui, então.
Eu só vou apagar o teste que eu fiz em casa, tá? Senão não vai funcionar. Mas esse cara aqui, ó, terraform.tf_state, ele é o estado que foi gerado da execução anterior, tá? Então, você consegue salvar isso no S3 em algum lugar. Se eu executar de novo, ele vai ler esse cara para criar as próximas coisas. Então, ele vai falar, já tem essa instância, já tem esses caras aí, vai dar problema. Beleza? Então, tranquilo? Agora vamos começar a brincadeira. Primeira coisa que você tem que rodar é um Terraform init. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai verificar lá no seu arquivo Terraform qual é o seu provider, tá? Vocês estão vendo aqui provider TOTOS, e qual é a versão que você precisa desse cara. Nesse momento, o que o Terraform faz? Ele vai lá na internet, aquele lugar lá, e baixa de lá o arquivo de extensão do Terraform para a nuvem TOTOS nessa versão. Tá? Então, mesmo que os caras lancem 50 outras versões na frente, da Amazon, sei lá, de qualquer coisa, você vai ter no seu código o cara que funcionou a sua infraestrutura quando você estava desenvolvendo ela. Ou seja, não vai dar conflito, esse cara não existe mais, tal. Então, ele inicializou com sucesso aí, belezinha. A gente vai fazer um plan agora. O que o Terraform Plan faz? Ele vai verificar, vai ler o seu arquivo, tá? E ele vai falar para você o que ele vai criar de cada um dos caras. Ele vai criar uma instância, ele vai criar o load balancer e ele vai criar a rede. Ou seja, ele vai adicionar 3 caras, não vai modificar nenhum e não vai destruir nenhum. Tá? Vou só mostrar um negócio aqui para vocês. Esse aqui é o Swagger da nuvem da TOTOS, tá? Que é onde eu estou criando as instâncias. Então, a gente tem um projeto aqui. Né? Putz, eu cometi um typo aqui, coloquei 2 P's. Desculpa aí, pessoal. E tá vendo, ele não tem nada dentro. Quando ele tiver as coisas, a instância e tal, quando você der um tryout aqui, ele vai te retornar quais instâncias que tem, quais redes que tem dentro do projeto. Então, ele está criando a rede. Tá? Como eu disse para vocês, ele primeiro criaria a rede para depois criar os outros recursos. Tá? Ele fica aguardando a criação dela infinitamente. Tá? RDS aí demora 1 hora, ele aguarda. E agora ele está criando em paralelo o load balancer e a instância. O load balancer ele já criou. Tá? Então, ele retornou o ID aí do load balancer. Está ok, o cara está criado. E aí, agora a gente vai aguardar a criação da instância. É legal porque dá para enrolar, tá ligado? Tipo, fica aqui esperando. Bom, ele vai demorar aí uns 2 minutos aí para criar a instância, tá? Mas o grande lance é que ele está fazendo isso para mim num código que eu já tinha testado em casa. Eu não vim aqui, não abri um interface dashboard, fui lá, cliquei, digitei o nome da instância, adicionei tag, aquele monte de coisa que vocês estão acostumados a fazer. Quantas vezes eu rodar esse código, em quantos projetos diferentes eu criar, ele vai criar a mesma infraestrutura para mim. Claro, se não der nenhum pau na nuvem, né? Mas se tudo funcionar conforme esperado, ele vai criar a mesma infraestrutura sempre. Tá? Imagina isso no ambiente de produção, como que facilita e agiliza o dia a dia de um DevOps. Está demorando mais do que o esperado. Ninguém tem mais uma pergunta para ir matando tempo? Nada. Pode falar. Alô? Digamos que eu já tenho uma aplicação na Amazon já que já está criada, já foi deployada e tudo, mas eu quero automatizar, sei lá, uma atualização de configuração, alguma coisa que não seja, tipo, automatizar toda a infraestrutura da minha aplicação mesmo. Se eu consigo usar o Terraform para automatizar o deploy de alguma parte. O Terraform ele é um cara voltado para infraestrutura, tá? Para você fazer deploy, essas coisas, a gente recomenda utilizar o Ansible, Chef, esse outro tipo de ferramenta que é mais voltado já para a aplicação mesmo. Tá? O Terraform ele cria a instância, ele cria para você
máquina, load balancer, essas coisas, mas, teoricamente, ele não foi feito para fazer deploy. Existem providers, se você for lá no GitHub da HashiCorp, você tem provider de Chef, você tem provider de Ansible, que vai servir para quê? Para você, depois que você criou sua infraestrutura, chamar um script Ansible, que vai lá e vai fazer o deploy para você. Você consegue fazer todo o fluxo com o Terraform. Mas eu considero aí bala de prata, não acho que é tão legal você fazer isso, não, porque vai acabar, sei lá, fica muito complexo, na real. Entendeu? Tinha outra pergunta ali em cima. São duas perguntas, Marcelo. A primeira é no seu dia a dia, no uso, você já deve ter um template, um catálogo de serviços que o desenvolvedor, alguém fala assim, eu quero uma máquina X. Você baixa de lá. O objetivo é justamente esse, né? Independente, você elimina, é como se você abstraísse a nuvem. Eu posso ter vários templates independente da nuvem e executar a mesma operação lá. Em relação ao template da máquina, a HashiCorp ela tem um software, o Packer, tá? Que ele possibilita você criar um template e utilizar o Terraform com esse template. Ele gera um ID para você e tal. Inclusive, aqui eu estou fazendo isso. Volta lá. Ah, está no código já. Então, aqui na instância, né, eu passo aqui uma imagem para ele, e essa imagem ela é baseada num Red Hat que eu configurei, que eu instalei, que eu gerei a imagem com o Packer, tá? É aquele ID ali, ó, tá? Centralizar aqui para ficar mais fácil. Mas aí é uma outra ferramenta da HashiCorp, é o Packer, que também você consegue criar script e tudo mais, tá? Agora, como eu disse antes, o conceito do Terraform é esse, é de criar infraestrutura mesmo, tá? Bom, vamos deixar ele rodando lá. Eu queria mostrar um negócio para vocês aqui. A HashiCorp, tá? Como eu disse, ela desenvolve o Terraform, ela não desenvolve os providers. Os providers são de responsabilidade de quem quiser fazer. Você pode desenvolver você um provider open source para a nuvem da Amazon usando o SDK dos caras, ou chamada de API, sei lá. Para isso, ele te fornece algumas interfaces. Isso é Go, tá? Não sei quão familiar vocês estão com a linguagem aí. Então, ele te fornece aí algumas interfaces para você implementar como o provider, tá? Nesse cara aqui, eu vou falar para ele quais são os meus recursos, certo? Então, eu tenho, na nuvem da TOTS, a gente tem banco de dados, instância, load balancer, rede, volume, que você pode anexar, e as regras de load balancer. Então, eu falo para ele que esses caras existem. E aí, dentro de cada um desses caras, vou abrir a instância aqui, eu tenho algumas ações que o Terraform espera que sejam implementadas para ele executar as coisas na nossa nuvem. Então, o Terraform espera que seja criado o quê? Uma ação de criação, uma ação de leitura, uma ação de atualização, de exclusão, o famoso CRUD aí, né? Uma ação para verificar se o cara existe, tá? E uma ação para fazer aquilo que ele me perguntou. Se você já tem uma infraestrutura pronta, eu quero importar os recursos para manter para o Terraform, é só você implementar o importer, tá? Que ele vai lá, vai reconhecer o cara e trabalhar com esse cara aí. Além disso, além das ações, eu tenho que definir as características do que eu tenho na nuvem. Então, a minha instância lá na TOTS, ela precisa de um Project ID, de um nome, de uma descrição, de um tamanho, de uma rede, de um flavor, tá? Que aí é uns IDs que a gente tem definidos lá, se é Linux, se é Windows, o que é. E a imagem, que é a imagem criada com o Packer, que eu comentei com vocês. Tem uma parte comentada aqui que não está funcionando, por enquanto, estamos em desenvolvimento. E aí, para cada um desses caras, você implementa o código que vai fazer a mágica para você. Tá? Então, o Terraform em si, ele nem sabe quem é TOTUS ou que a TOTUS tem uma nuvem. Tá? A gente da TOTUS, no caso eu, estamos desenvolvendo o provider que o Terraform, quando alguém for lá e falar para ele assim, né?
Quando o cara vir e falar assim, ó, o provider é a TOTUS, aí ele vai lá no repositório de providers dele e vai baixar o binário do meu provider, que é aquele código lá, e aí que ele vai conhecer os recursos. Por isso que você faz aqueles 3 passos, o init, que é quando ele baixa o provider, o plan, que é quando ele vai no provider e verifica se aquele recurso que você declarou realmente existe, e o apply, que é quando ele finalmente chama as ações. Tá? Acho que ficou claro aí? Ele está criando a instância ainda, acho que deu algum pau, alguma coisa. Mas funcionou em casa, tá, pessoal? Não sei se... na minha máquina funciona. Tem um adesivo aqui, inclusive, na minha máquina funciona. Tá. A gente tem 5 minutos, vamos abrir para perguntas aí e ficar aguardando, ver se ele finaliza, senão... Alguém tem alguma pergunta? Como que ele abstrai detalhes do tamanho de cada instância, por exemplo, né? A gente sabe que a Amazon trabalha com algumas configurações em termos de CPU, memória, o Google com outras, a Azure provavelmente com outros. Como que ele abstrai esses detalhes? Na criação do recurso, né? Posso mostrar o código lá? Você vai definir as configurações. No caso, na TOTUS, a gente tem uma propriedade size, que vai te falar quanto que você tem de tamanho, e você tem uma propriedade chamada flavor, que te diz qual que é o tipo daquela instância. Tá? Assim como você tem na Amazon. Eu tenho um exemplo de Amazon aqui. Aqui a gente tem uma instância, né, que ele define aqui o tipo, instance type, T2 micro. Tá? Então, lá no provider do Terraform da Amazon, o cara colocou como propriedade da instância o tipo dela, que nem eu fiz aqui na da TOTUS. Então, aqui na da TOTUS, eu defini, baseado no esquema do Terraform, né, o tamanho, né, e o flavor dela. 2 são requeridos, tá? Então, o cara tem que falar para mim qual que é o tamanho que o cara vai criar de disco lá e qual que é o flavor que ele vai utilizar. Que aí tem processador, memória, tal, essas coisas. E aí eu sei o que é. Mas o Terraform ele não sabe nada. Ele simplesmente executa o que o provider definiu para você. Tá? Respondeu? Beleza. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Na verdade, é algo bem abstrato. O próprio Ansible pode ser usado para fazer essas atividades. E a minha pergunta é, qual é, na sua opinião, a principal vantagem em utilizar em simultâneo Terraform e Ansible? Então, o Ansible, eu acho ele mais complexo do que o Terraform, na real. Porque, como você viu aqui, o código do Terraform ele é bem descritivo. Né? Você conhecer o recurso ali, mais tranquilo. Agora, mais questão de gosto, na real. Para a gente, o Terraform funciona muito bem porque nós utilizamos Terraform Enterprise e outras ferramentas que estão integradas no ciclo de desenvolvimento. O Packer, que gera imagem, que já é uma coisa que o Ansible não faz. Tá? Então, a gente tem todo, por isso que eu mostrei lá no começo, todo o ciclo de desenvolvimento nosso é baseado nas ferramentas da HashiCorp. Então, quando o cara sobe uma instância, todos os dados que são gerados para aquela instância, o ID, IP, essas coisas, eles sobem para o Consul, que é um gerenciador de configuração distribuído. Aí, o Consul ele fica num cara lá, também é uma ferramenta da HashiCorp. Fica numa máquina, a minha aplicação ela sabe que máquina que ele tem que buscar o IP do banco de dados. Então, ele já bate lá. Então, a integração do Terraform com o Packer, com o Consul e outras ferramentas, para a gente faz ele melhor do que o Ansible. Mas eu não vejo assim, vantagem tecnológica do Terraform para um Ansible, ou para um Chef, ou para um Puppet. Tá? Respondeu? Mais alguém? Gente, obrigado aí. Vamos ver se terminou de criar aqui a instância.